Graça e paz, queridos, amém? Amém. Queria falar para os queridos, nesse momento, sobre a campanha, a nova campanha que nós vamos começar semana que vem, irmãos. Essa semana, né? Que hoje é o primeiro dia da semana, essa semana. A nossa campanha será na quinta, às 15 horas, na tarde da bênção, e às 19h30, na sexta-feira, à noite da bênção. O tema dessa campanha, cadê, queridos? Conseguiram aí? Pedir, aí, ó. Livres do cativeiro. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Livres do cativeiro. Livres do cativeiro é o tema dessa campanha, irmãos. O que é um cativeiro? Pergunta para a pessoa do seu lado assim: o que é um cativeiro? Cativeiro, irmãos, alguma coisa que nos prende. Às vezes, queridos, a gente fala assim: ah, não tem cativeiro. Você acha que não tem. Às vezes tem alguma coisa na sua vida que não melhora. Às vezes você percebe que você não consegue. Tem gente, já viu? Um dia desse eu orei pelo menino aqui. Ele falou assim: pastor, eu começo um negócio e não consigo terminar. Já começou curso, faculdade, um monte de coisa, e não termina, não consegue, irmão. Isso pode ser um cativeiro. Alguma coisa que aconteceu de repente lá atrás e você não sabe. Tem cativeiros que não é nem culpa sua. Às vezes é dos nossos pais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então, queridos, quando você participa de uma campanha como essa, nessa campanha Deus traz à tona o seu cativeiro. E às vezes nessa campanha, em algum momento, Deus vai trazer à tona e você vai entender: ah, é isso. E aí naquele momento você será livre do cativeiro. De repente tem alguém na sua casa que está num cativeiro, de repente das drogas, de repente nas bebidas, de repente seu marido é uma mala. Senhor, meu marido é uma mala, eu preciso arrancar esse cativeiro da vida dele. E aí Deus, irmãos, liberta, amém? Você crê? Às vezes a mulher, o filho, e Deus faz isso, irmãos. Mas a gente tem que estar aqui nessa campanha, crendo e fazendo a campanha. E queridos, toda semana nós vamos fazer um ato profético no final. Toda semana. Eu sei que tem muito jovem aqui e que está pensando assim: meu Deus, eu não consigo arranjar namorado. Irmãos, um dia esse menino chorou comigo. Ele tem 35 anos. Ó, irmão, eu falei com ele: ó, tem que chorar. E é homem, irmão. Chorou e falou assim: eu não consigo. Irmão, eu falei com ele: Deus tem algum cativeiro na sua vida. Você, que eles precisam estar nessa campanha, que eles, eu não estou te vendo aqui. Você moça, você rapaz. Eu fiz muitas campanhas. Minha esposa já viu, né? Não está aqui hoje não. Mas é uma benção. Ela deve ter feito, né, irmão? Pode perguntar para ela para você ver. Então, venha, irmãos. Traga alguém da sua casa, da sua família, o seu vizinho. Aproveita, irmãos. É um tempo de libertação. Olha o tema: livres do cativeiro. Nós estamos profetizando e vamos profetizar já no nome, irmãos, que você será liberto de todo cativeiro. Você, a sua casa, a sua família. Traga fotos, traga roupa, traga carteira de trabalho, e você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Amém? E como o pastor Félix falou, na noite da bênção, nós temos sala para criança de 3 a 10 anos. Então, venha, vai ser uma bênção. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, queridos. Então, sexta-feira, começa a quinta, às 15 horas. Se você não puder vir na tarde da bênção, você vem na noite da bênção, na sexta-feira. Eu quero te ver aqui, irmãos. Fala para a pessoa do seu lado assim: você não pode perder. De repente, ó, vai ser, aí você vai ver, depois vai ser uma bênção. Abra a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Não tem nada a ver comigo aqui não, irmão. Jonas capítulo 1, de 1 a 15. Jonas capítulo 1, de 1 a 15. Jonas capítulo 1, de 1 a 15. Tem Bíblia que não tem não, irmão. Um dia a irmã falou assim: pastor, esse livro não tem na minha Bíblia. Eu disse: irmão, olha bem que tem. Hoje, Obadia, Joel, Obadia, Jonas, Joel, depois de Obadias.
É lá no finalzinho do Antigo Testamento. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Diga assim: cessou o mar da sua fúria. Amém. Queridos, a breve história de Jonas, falando rapidinho aqui um resumo. Deus chamou esse homem, ele era um profeta, e falou assim: Jonas, se levante agora, eu quero que você vá a Nínive e pregue ali. E a Bíblia diz que esse homem se levantou. Deus disse: agora, deu uma ordem para ele, ele se levanta, irmãos. Mas ele não se levanta para fazer a vontade de Deus, ele se levanta para fugir de Deus. Ele desce ao cais, compra uma passagem e vai para longe da vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus envia uma tempestade. E queridos, a tempestade era tão forte, mas tão forte, que estava a ponto de partir o barco. Eu não sei quanto tempo durou essa tempestade, mas aqueles homens sofreram demais. Eles talvez se despediam uns dos outros, dizendo assim: olha, eu acho que dessa vez não vai ter jeito, nós vamos morrer. Se tivesse telefone, ligaria para a esposa, ligaria para os filhos, porque eles achavam que não tinha jeito, irmãos. Era uma tempestade que eles nunca tinham enfrentado na vida deles. Eles fizeram de tudo para se livrar da tempestade, começaram a jogar carga fora, e por último clamaram aos seus deuses, e nada. O que fazer, queridos? O que fazer?
quando a tempestade se recusa a ir embora. Você já passou por um momento assim na sua vida? Em que surge um problema, uma luta, irmãos, e o negócio não passa, não vai embora, passa dias, passa meses, passa às vezes anos, e a tempestade não vai embora, e você chora, e você ora, e você diz: Deus, eu não estou entendendo, eu tenho orado, eu tenho feito campanha, eu tenho chorado diante do Senhor, e essa tempestade não vai. Tem tempestade, irmãos, que parece um cativeiro, não vai embora. O que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor, para que essa tempestade vá embora da minha vida? Queridos, nós precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida. Uma retrospectiva da nossa vida. Em Apocalipse, às vezes a gente, quando vai conversar com alguns pais, que vem reclamando com a gente do filho, e se você já deve ter ouvido isso, ou você já até falou: onde foi que eu errei com esse menino, meu Deus? Ele não fala isso? Onde foi que eu errei? E aí, às vezes, irmãos, acontecem algumas coisas na nossa vida, que nós precisamos perguntar: onde foi que eu errei? O que aconteceu? Apocalipse 2, 5 a 7, o Senhor fala: lembra-te onde caíste. O que foi que aconteceu, irmão? Você já sofreu um acidente, machucou um braço, algum lugar, alguma coisa? E aí quando você chega, alguém chega perto de você, a pessoa pergunta: o que aconteceu? Não é assim? E a pessoa quer saber detalhes. A pessoa quer saber detalhes. O que você contou? Onde foi? Como foi? Não é assim? É desse jeito. Você conta a mesma história para um monte de gente. Deus é a mesma coisa. Tem momentos na minha e na sua vida que nós temos que voltar e contar para Deus os detalhes. Imagine, queridos, uma pessoa que está fugindo da polícia, e ela chega na sua porta e bate, você abre, ela fala para você assim: pelo amor, meu Deus, me ajuda aqui, tem vários policiais me procurando, o carro, e você vê o carro vindo de longe, e me ajuda. Você deixa a pessoa entrar? Você deixa? Quem deixa? Eu não deixo, irmão. Deus me livre, né? Você não deixa. Agora imagine uma pessoa fugindo de bandidos, bate na sua porta, aí que você não deixa mesmo. Você não deixa, irmãos, eu também não deixo. Agora você imagina uma pessoa que está fugindo de Deus. O que é pior, fugir dos homens ou fugir de Deus? Irmãos, fugir de Deus é muito pior. Imagine um homem, uma pessoa que está fugindo de Deus. Quem é esse Jonas aqui? Esse cara aqui é um problema, irmão. Nunca coloque esse nome no seu filho. Minha mãe, tadinha, não sabia disso. Jonas, irmãos, é um problema. Jonas aqui, esse Jonas aqui da Bíblia, ele é um causador de tempestade. E esse cara, irmãos, que está fugindo de Deus, ele chega ao cais, procura o capitão, compra uma passagem e embarca. Olha quem entrou no navio do capitão, irmãos. Um cara que está fugindo de Deus. Quem, queridos? Ou o que você está permitindo entrar na sua embarcação? O capitão vendeu a passagem, irmãos, para um cara que estava fugindo de Deus. Para quem você está vendendo passagem para entrar na sua embarcação? E o texto diz que ele pagou a passagem. Quando o capitão viu todo aquele dinheiro, irmãos, ele não quis nem saber quem era Jonas. E a viagem para Nínive? Para Nínive? Tarsis? Perguntei várias vezes porque eu esqueci. Para Tarsis, irmãos, durava mais ou menos um ano. Um ano de navio, era um ano. Se era um ano, você imagina quanto dinheiro. Era muito dinheiro, irmãos. Ele não quis nem saber. Ele pegou aquele dinheiro, irmão. Ele pegou aquele dinheiro. Às vezes você permite coisas e pessoas
que não é bênção na sua vida. Ah, pastor, esse menino é bonito demais, é lindo demais, essa menina também. Ah, esse negócio, esse carro. Será que é de Deus para você? Será que é bênção, queridos? Será que é? A minha casa, eu tenho uma outra casa em cima. E chegou um rapaz e falou assim: você podia me alugar a sua casa? Eu falei assim, e alguém me indicou, eu falei assim, tudo bem. Eu moro sozinho. Irmãos, me deu algum dinheiro. E eu fiquei impressionado. Falei assim, nossa vida, que legal. Isso é de Deus, que bênção. Irmãos, coloquei o menino na minha casa. Depois de um ano, eu fui mexer numa construção na minha casa. O cara ficou doido com barulho. Irmãos, e o cara deu uma louca nele lá. E ele ficou maluco, irmãos. Ele ligava para mim toda hora, eu não aguento mais, vocês estão me matando. E chamou a polícia, até polícia, irmão, deu polícia. Eu estava num culto, irmãos, e alguém ligou para mim assim, ó, tem polícia, vai ter contelado. Eu assim, deixa eles aí. Irmãos, polícia, e eu assim, meu Deus, que tempestade, que problema. E o pessoal da igreja sabia, eu assim, ergue as mãos para lá, abençoa minha casa, profetiza milagre e tal. E fui orando, irmão, todo mundo orando, se abençoa e tal. Mas o culpado era eu, irmãos, porque eu permiti alguém na minha casa que eu não conhecia. Às vezes você não procura saber, eu não procurei saber quem era, eu não liguei. Às vezes a gente faz essas coisas, a gente quer tanto algo, irmãos, que a gente, às vezes, nós não selecionamos quem entra na nossa vida ou o que entra nas nossas vidas. E às vezes a gente culpa a Deus, a gente culpa até o diabo. A mulher estava preparando assim o feijão, batendo papo com a mulher, conversando, e de repente o feijão começou a queimar. Ela ficou nervosa e falou assim, ô de demônio, você queimou o feijão, o demônio apareceu. Eu falei assim, eu nada. Isso aí é irresponsabilidade da senhora. A gente culpa o demônio, irmãos. Tem muita gente culpando o demônio, coisa que ele não tem nada, não é ele, irmãos. Ele aproveita as brechas, como aproveitou na minha vida, que a gente dá, você permite e ele entra. Alguém disse que encontraram o demônio sentado no meio-fio chorando. E alguém disse, senhor demônio, por que você está chorando? Ele falou assim, esses crentes, tudo eles me acusam. Então, querido, a gente tem que tomar cuidado, que nós colocamos coisas e pessoas na nossa vida, que não é bênção, e a gente fica culpando a igreja, a gente culpa Deus, a gente culpa o demônio, a gente culpa tudo, e às vezes é você e eu que demos brecha, e deixamos entrar na nossa vida aquilo que não é bênção. Queridos, o texto diz que Jonas entra, desce ao porão e adormece. Ele está lá no porão, irmãos, ele está escondido. E às vezes a gente fica cego, a gente não consegue perceber onde está o problema. O problema está onde? Está escondido. O problema está lá no porão. Eu trabalhei 18 anos numa empresa ali na Reta da Penha, Viplast, você deve conhecer. Alguns aqui já compraram comigo lá. E aí, irmãos, um dia começou um cheiro terrível. Imagina um negócio ruim. Ninguém suportava ficar dentro da loja, irmãos. Ninguém suportava ficar dentro da loja. E os clientes entravam e saíam. E diziam, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo nessa loja? E todo mundo começou, o dono ficou doido. E disse, gente, descobre o que é, irmãos. E nós vasculhamos a loja e não achava o problema. E parecia que estava em tudo quanto é lugar, um cheiro terrível. Aí eu parei para fazer uma retrospectiva. E me lembrei que eu tinha deixado, tinha que ser, né, irmão? 2 garotinhos. Os meninos falaram assim, a gente pode usar o banheiro? Eu falei assim, pode. E eu falei assim, tem alguma coisa ligada a isso. Irmãos, eu fui ao banheiro, não tinha nada, mas o negócio estava terrível. Terrível. E eu procurei, e eu olhei, e não achava, assim, gente, só pode ser aqueles meninos. E tentava de tudo quanto a gente não achava.
e tinha um box escuro. Eu falei assim, ó, tem um negócio aqui. Quando eu abri o box, o menino entrou os dois, um fez o que tinha que fazer no vaso, e o outro fez aonde? No chão. Esse era o problema, irmãos. Estava bem escondido. E a gente não encontra, irmãos. O negócio está terrível, está difícil, e a gente não acha. Bem escondido. Às vezes a coisa está no porão da sua vida. Você não sabe. Você já procurou, e você diz, onde foi que eu errei? Quando eu fiz um curso de cura interior, nós acompanhamos um caso de uma mulher. Essa mulher, irmãos, estava com um problema sério no casamento. Depois de mais ou menos uns 3 anos de casada, ela queria separar do marido de qualquer jeito. E muitos aconselhamentos foram feitos. Irmãos, não tinha jeito. O marido queria restaurar o casamento, mas essa mulher não queria. Fizeram de tudo, irmãos, e a mulher não quis de jeito nenhum. E foi conversando com a mulher e nada. Irmãos, não tinha jeito. No último aconselhamento, o pastor perguntou para ela, minha filha, o que aconteceu? O que está acontecendo? Ela disse, nada, eu não quero mais. E ele chorando, irmãos, do lado, dizendo, por favor, o que aconteceu? E ela chorando, ela falou. Aí ela falou, há muitos anos atrás, no dia do meu casamento, na lua de mel, eu coloquei uma roupa diferente para esse abençoado que está aqui. Ela colocou uma cinta liga, aqueles negócios, né? E ficou toda bonita para o marido, irmãos. Aí, vou nem falar o nome dele. Ele entrou, irmãos. Quando ele olhou para a mulher, ele falou assim, você está vestido igual uma prostituta. Irmãos, ali arrebentou com a mulher. Ali entrou aquilo ali, dentro do coração dela. Ele não pediu perdão, aquilo ficou. Irmãos, e ela falou, e é por isso, depois daquele dia, nunca mais eu tive prazer com esse homem. Vamos largar esse homem, eu quero largar, não quero. Ele começou a chorar e se lembrou. E aí, irmãos, ele pediu perdão para ela, foi chorando e pedindo perdão. E aí, ali, ela perdoou e o casamento foi restaurado. Queridos, quando tem alguma coisa escondida, quando tem alguma coisa lá embaixo, no cativeiro, que você, tem coisa que nem você sabe, irmãos. Pode fazer campanha, pode orar, pode fazer acompanhamento, pode fazer o que você quiser, não tem jeito, irmãos, não vai embora, irmãos, é um cativeiro. O que sustenta uma árvore? O que sustenta uma árvore, irmãos, não é o que está exposto, mas é o que está escondido, é a raiz. Às vezes o que sustenta uma tempestade não é o que está exposto, mas é aquilo que está escondido. O que fazer então, pastor? Você precisa sondar o seu coração e se lembrar onde foi que tudo começou. O texto diz que o capitão, ele desceu ao porão, queridos, e ali ele encontrou quem? O Jonas. E o capitão perguntou, quem é você? De onde vem? Quem é você? De onde você vem? Que povo é o seu? Queridos, agora que ele pergunta, por que ele não perguntou antes? Por que ele não perguntou antes, irmãos? Por quê? A gente quer tanto algo que não quer nem saber, irmãos. Eu conheço uma moça que namora um rapaz, e ele é muito problemático. Irmãos, essa moça, ela sobe monte, desce monte, faz campanha de oração, eu já vi ela assim, ó. Oh meu Deus, muda o meu namorado, Senhor. E chora, e chora, e chora. Queridos, tinha que ter feito isso, tem que fazer isso antes de namorar. Você tem que buscar o Senhor antes, você tem que subir o monte antes, você tem que se informar antes. É antes, queridos, que tem que fazer. Lembra quando Daniel foi jogado na cova dos leões?
Você acha que ele orou na cova dos leões? Irmãos, eu acredito que ele não orou. Não orou. Não orou, irmãos. Ali na cova dos leões, ele simplesmente contemplou o milagre de Deus na vida dele. Sabe por que ele não orou ali? Porque ele orou no quarto de oração. Ele orou no quarto de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, irmãos. Ali ele só contemplou o milagre, irmãos. Tem muita gente, irmãos, que está dormindo onde deveria estar orando. Está dormindo quando deveria estar acordado. E aí agora está orando na cova dos leões. Queridos, o menino, eu chamei ele e falei com ele assim: meu filho, não casa com essa moça não. Essa moça vai ser um cativeiro na sua vida. Irmãos, a menina é terrível. E eu falei para ele, mas ela era muito bonita. E ele tinha dificuldade com beleza. E ele falou assim: não, pastor, essa mulher é bonita demais. E é mesmo, irmão. Eu falei assim: rapaz, e ela é bonita demais. E ele ficou empolgadíssimo com ela, e falou assim: eu quero essa mulher de qualquer jeito. Assim, rapaz, não vai nessa não que você vai se dar mal. Não, eu quero. Casou, irmão. Chamou depois de um tempo, depois de um ano de casado. Falou assim: pastor, Deus que me livre, a mulher é terrível. Bem que o senhor falou. O que eu vou fazer agora? E agora, pastor? Assim, agora você chupa essa manga. Que agora você não pode separar mais não, meu filho. Você vai ter que orar e crer que Deus vai tirar todos os cativeiros da vida dessa menina. Mas agora você vai pagar preço, irmão. Você está passando uma luta. Mas porque a gente não ora antes, a gente não busca antes, a gente quer a bênção, a gente quer o milagre, irmão. E a gente não busca o Senhor. Queridos, não basta reconhecer que você errou. Não basta saber onde errou. Nós precisamos trazer à tona. Trazer à tona. Às vezes a gente acompanha casais, irmãos, e parece que a pessoa não fala. Já aconteceu, pastor? Você vai, muitas vezes, você vai falando, a pessoa não fala, não abre o coração, irmão, e vai viver uma luta, e o negócio não melhora. Por quê, irmãos? Porque não fala, não abre o coração. Você precisa voltar ao lugar que você caiu e contar os detalhes, o que aconteceu, queridos. E esse capitão chega ali e fala assim: o que está acontecendo? Quem é você? Conversa com ele. E ele fala quem ele é, e diz assim: eu sou a causa da tempestade. Eu sou a causa da tempestade. Irmãos, o capitão ficou doido. Cara, olha o que você fez no meu barco. Nós estamos apavorados. Você é a causa da tempestade? Eu sou a causa da tempestade. Eu estou fugindo de Deus. Mas, cara, você entrou no meu barco. Tantos barcos aí para você entrar. Você que me vendeu a passagem aí, ó. Você que deixou eu entrar no seu barco. Mas, cara, quantas coisas, na hora da tempestade eu joguei tanta coisa fora, lembra? Eles começaram a esvaziar o navio. Quanta coisa eu joguei fora. Rapaz, eu tinha comprado um carro novo, eu tive que jogar o carro fora. Eu tive que jogar alguns bens materiais fora. Nossa, o meu filho, eu tive que jogar meu filho fora. Eu não quis jogar, mas era melhor eu do que ele. Joguei a minha mulher fora. Eu perdi a minha esposa. A minha sogra, não, minha sogra não era nem para estar no barco. Eu joguei tudo fora. E o problema não era, o problema é você. Queridos, tem muita gente perdendo bens materiais. Tem muita gente perdendo casamento. Tem muita gente perdendo esposa, perdendo filho, perdendo tudo, irmãos. Abre mão pensando que o problema é esse. E o problema não é esse. O problema está escondido, está no fundo. E você está abrindo mão do que você não deveria. Perdemos muitas coisas. Muitas vezes, irmãos.
vendemos passagem, deixamos pessoas e coisas entrar na nossa vida que não deveríamos deixar entrar, e nos tornamos responsáveis pelas tempestades que vêm sobre nós e sobre a nossa casa. O que vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? E Jonas falou: o problema sou eu. Aí o capitão perguntou: e o que a gente vai fazer agora com você? O que ele falou? Lança-me no mar. Lança-me no mar. Lembra do meu inquilino? Rapaz, está difícil demais com você aqui. Você podia sair da minha casa. Se você quiser, você me tira. Se você quiser, você me tira. Na hora de colocar, quem não colocou? Eu. Na hora de colocar, quem colocou? Você. E agora? Você está achando que problema sai sozinho? Não sai não, irmão. Problema não sai sozinho. Você e eu é que temos que tirar. E o texto diz, irmãos, que quando Jonas diz isso, me joga no mar, eles disseram assim: não vamos fazer isso não. E tentaram remar, irmãos, tentaram de tudo. Queridos, se você não arrancar esse cativeiro, se você não arrancar esse problema, você pode fazer de tudo. Não vai sair, queridos. Não adianta você tentar viver como se nada tivesse acontecido. Não vai embora. É como aquele pregador que estava num lugar pregando, e ele disse que a cidade enfrentou um grande colapso, irmãos. Não havia água na cidade. E queridos, e as pessoas estavam numa situação terrível, não tinha água. E o mais interessante é que os canos estavam cheios de água e não tinha água, irmãos. Não tinha água. E procuraram e fizeram de tudo e não descobria. E eles fazendo uma vistoria, irmãos, fazendo uma retrospectiva, entrando lá, olhando, descobriram que no receptáculo central havia um rato morto que impedia a passagem da água. Muitas vezes, queridos, existem ratos mortos na nossa vida, estão escondidos, e às vezes os canos estão cheios de água, a bênção de Deus está florando para vir sobre você, mas não vem, porque existe pecado, existe alguma coisa que está escondida, e Deus não pode abençoar. Uma moça abriu o coração para mim, e falou do problema dela. Eu dei uma dura nela, irmãos. Dei uma dura na boa. E ela falou para mim assim: era melhor nem ter te contado. Eu falei para ela assim: é por isso que a sua vida está desse jeito. É por isso que essa tempestade não vai embora. Quanto tempo que eu te acompanho, quanto tempo que eu converso com você, e você vive em luta, você vive em problema. Porque você nunca contou, você nunca abriu o seu coração, queridos. Você precisa abrir o seu coração, você precisa trazer à tona, você precisa falar. Não basta, queridos, fazer uma retrospectiva, não basta detectar o problema, é preciso arrancar o problema. Diga para a pessoa do lado, porque ele não sai sozinho. Não sai sozinho, irmãos. Nos versos 14, eles fazem uma oração e falam assim: Senhor, não nos faça perecer por causa desse homem. Nós somos inocentes. Eles deixaram entrar alguém que não era bênção na vida deles. E se demora mais um tempo, queridos, eles teriam perdido a vida naquela tempestade. Você precisa arrancar de dentro da sua vida aquilo que não é bênção, irmãos. E o texto diz que eles jogaram Jonas ao mar, e a tempestade se acalmou. Jogaram Jonas ao mar e a tempestade se acalmou. Ah, pastor, então vou jogar meu marido no mar, vou jogar minha esposa, vou jogar meu filho. Ei! Cuidado, você está abrindo mão, você está perdendo
o que está por trás, cuidado com o que está por trás, que está escondido. Você lembra em 2 Reis 4:38? Quando Eliseu entrou em Gilgal, e havia naquele lugar uma fome terrível, irmãos. Uma fome terrível. E queridos, eles não sabiam o que fazer. E aí o moço foi lá e viu uma erva bonita, uma trepadeira, e trouxe e fizeram uma sopa para que todos comessem. E quando começaram a comer, alguém gritou: ei, a morte na panela, a morte na panela. Aquela trepadeira, aquela que ele tinha trago, irmãos, era veneno. E gritaram: a morte na panela, a morte na panela, homem de Deus. Gritaram, clamaram e começaram, irmãos, enfiar o dedo dentro da garganta, tentando colocar a sopa para fora. E Eliseu disse: calma, calma. Pegou a farinha, traga a farinha, colocou na sopa e disse: podem comer. Você não precisa jogar a sopa fora. Você precisa que Deus nessa noite arranque o veneno que está ali, irmão. Você não precisa jogar a criança fora com a água da bacia. Jogue sua água fora. Deus pode fazer o sobrenatural. Deus pode restaurar, irmãos. A minha esposa, há um tempo atrás, foi fazer uma cirurgia dessas que mulher gosta de fazer. Tem cirurgia que mulher gosta de fazer, não tem, irmão? Ah, até tem. Você já fez? Aquela cirurgia estética, não tem? Estética. Isso que agora dá para me fazer também, pastor. Dá para fazer tanquinho. Isso que faz. E aí, irmãos, ela queria fazer muito uma cirurgia dessas aí. Aí, nós marcamos. E não pode comer nada. Não é assim que faz? Não é assim? Pode comer nada. Parece que era 24 horas sem comer nada. E aí marcamos a cirurgia. Aí eu vim, quando eu fui levá-la, nós vamos passar no supermercado para comprar umas frutas, antes da cirurgia. E eu ia levar as frutas para casa. E ela ia internar. Já tinha, irmãos, acho que quase 24 horas que ela não comia nada, nem água para tomar. Nem água, não pode nada. A menina da clínica falou que veio uma mulher do Rio de Janeiro. Ela chegou no consultório e ela esqueceu e tomou um copo de água. Aí o médico falou assim: pode voltar. Não faz, irmão. E aí nós entramos no supermercado. A minha esposa viu uma uva, olha só, pegou a uva e levou na boca e experimentou para ver se estava boa para a gente levar. Ela lembrou, irmãos, aquela mulher parecia o The Flash. Eu nunca vi aquilo, irmão. Saiu dentro do supermercado correndo, igual doido, saiu correndo, irmãos. Eu falei assim: meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Aí eu fui atrás dela e ela falou assim: amor, eu comi uma uva. Eu falei assim: eu comi uma uva, eu tenho que fazer a cirurgia, irmãos. Ó, aquela mulher fez assim, ó, enfiou o dedo na garganta, eu encontrei ela nessa ponta e já tinha botado até tudo para fora. A uva. O problema não era a uva, irmão. O problema não era a uva. É o fato de você ingerir alguma coisa. Entende, irmãos? E às vezes nós estamos querendo colocar coisas para fora da nossa vida e o problema não é esse. O problema não é esse. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Apesar das tempestades, Deus está no controle. Deus está no controle. Essa tempestade que talvez você esteja vivendo não é para te matar, mas é para te acordar. É para te acordar. Deixa eu chamar o pessoal para tocar para mim aqui, fazer um favor. Dá para tocar aí, abençoados? Uma canção aí. Queridos, essa tempestade é para mudar a sua vida, é para mudar a sua história, é para te acordar, é para fazer com que eu e você façamos uma retrospectiva na nossa vida, irmãos. Você precisa se lembrar o que eu fiz, o que fizeram. De repente não foi nem você, de repente foi alguém, foi alguma coisa, e você não entende.
Lembra quando os discípulos estavam passando por um momento de tempestade? A Bíblia diz que Jesus estava ali, e Jesus dormia no barco, irmãos. Jesus dormia no barco. E eles começaram a fazer de tudo, e tal, e nada. E Jesus estava deitado ali, irmãos, com o olho aberto, outro fechado. Eu não sabia de tudo, irmão. E eles clamaram: Jesus, nos socorre! E Jesus se levantou, deu uma ordem para a tempestade. Tempestade, acalme-se. Eu já vi falar, irmãos, mar, acalme-se. Eu já vi falar que mar tem braço, mas ouvido eu nunca ouvi. Ele deu uma ordem, irmãos, e tudo se acalmou. Tudo se acalmou. Jesus está do seu lado. Ele está esperando você clamar. Ele está esperando você gritar: Senhor, acorde-me. E Ele, como médico, Ele diz para você: volte ao lugar que você caiu. Faça uma retrospectiva. Ei filho, ei filha, eu quero saber detalhes. Comece a contar para mim. Abra o seu coração, e eu vou arrancar todo o veneno. Eu vou arrancar da sua vida tudo aquilo que não é bênção. E queridos, o texto diz que a tempestade bateu em retirada. Ei, nesta noite não vai ser diferente. Nesta noite toda a tempestade se levantou contra você, vai ter que bater em retirada, porque nessa noite o Deus da tempestade está neste lugar. Fique de pé, queridos. Faça como aqueles homens. A morte na panela. Clame ao Senhor. A morte na panela, ó homem de Deus. Ei, querido, você não precisa desistir do seu casamento. Você não precisa desistir do seu filho, não. Você não precisa desistir de você mesmo, não. Ele está aqui nessa noite. E a unção dele virá sobre você e mudará a sua história. A tempestade passará, irmão, e tudo mudará. Mas você precisa agora fazer uma retrospectiva. Volte, queridos. Volte ao lugar que você caiu. Volte àquele lugar lá atrás. Se lembre. Onde foi? De repente você nem sabe. Queridos, aqueles marinheiros, aquele capitão, eles não sabiam, irmão. Eles não sabiam o que está acontecendo. Perderam tantas coisas, irmão. Talvez eu estou pregando para alguém que está perdendo o casamento. Talvez eu estou pregando para alguém que está perdendo o filho. Talvez eu estou pregando alguém que a sua vida financeira não deslancha, não vai embora, e você não sabe. Você precisa ir lá no fundo e diz: Deus, eu não sei, mas traz à tona, Senhor. Traz à tona, Senhor. E nessa noite Ele vai te mostrar, já está te mostrando, o que está impedindo a bênção dele sobre a sua vida, o que está impedindo a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Quando você começar a buscar o Senhor, Ele vai trazer à tona. Ei, se você não puder tirar, Ele tira para você. E você verá o sobrenatural de Deus na sua vida. Durante a canção, saia do seu lugar, venha à frente, diga: Senhor, o que eu devo fazer? Irmãos, tem coisas que você não entende, mas Deus te orienta. Deus nessa noite quer dar uma direção a você. Você não sabe o que fazer. Aqueles homens não sabiam o que fazer, irmão. Pare um pouquinho. Nessa noite Deus vai te dar uma direção, e a sua tempestade vai bater em retirada. Quem sabe é seu filho, quem sabe é um problema financeiro, quem sabe é um problema emocional, quem sabe é um problema na sua saúde, querido. Você não entende, essa enfermidade não vai embora.
Diz: meu Deus, me mostra o que é. O que está acontecendo comigo? Sai do seu lugar, diga: Senhor, de repente não é você, mas alguém da sua casa, querido. Ele está aqui, Ele está te vendo. Ele quer ouvir você dizendo: Deus, Deus, olhe para mim. Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o seu dono. Ele não quer que você perca nada, irmão. Ele não quer. Você é apaixonado por Ele, querido. Minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Seus olhos. A equipe vai continuar tocando. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Antes de nós orarmos, eu quero fazer um apelo a você que está aqui hoje. Está aqui hoje, está vivendo um tempo de tempestade, mas você sabe, Jesus não está no seu barco. Jesus precisa entrar no seu barco. Você sabe que você ainda não fez uma aliança para que Ele possa ser o capitão do seu barco. E antes de nós orarmos, eu quero convidar você que está aqui hoje, que ainda não fez uma aliança com Jesus, e se você gostaria nesta noite de levantar a sua mão, para que Deus pegasse a sua mão, para que o Senhor intercedesse e pegasse você pela mão, e o seu barco hoje comece a mudar de rumo. Há alguém aqui nesta noite? A igreja está orando por você. Alguém aqui nesta noite que gostaria de fazer uma aliança com Jesus, que gostaria de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui hoje e quer tomar essa decisão, levante uma das suas mãos aonde você está, porque nós queremos ir até você, pegar você e orar por você. Há alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, para que a sua história mude, para que seu barco mude de rumo. Muitas vezes, querido, o nosso barco precisa de direção, e a direção certa está nas mãos do Senhor. Não está na força do nosso braço, não está na força do nosso saber, da nossa inteligência ou da nossa capacidade. Onde está você nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Entregue, levante a sua mão. Se há alguém, levante a sua mão aí mesmo, onde você está. De repente você está até aqui no meio, aqui embaixo. Pode levantar a sua mão, ou aí mesmo no templo. Se há alguém, eu gostaria que você levantasse a sua mão sem medo, que nós vamos orar por você. Se não há ninguém, eu quero orar pelos queridos que estão aqui. Os irmãos já estão ungindo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um que está aqui, Senhor, e a vida daquele que porventura também não veio aqui, está inquieto na sua cadeira, porque ele ainda não tem uma resposta diante de tudo que foi falado. Talvez ele não tenha compreendido bem que há situações que ele está vivendo, que ele precisa abrir mão de certas coisas para que essa situação seja resolvida. Senhor, venha trazendo agora a luz, venha trazendo agora à tona, venha mostrando com clareza a cada um que está aqui ou que está aí no banco, Senhor, o que precisa ser arrancado, abandonado, o que precisa ser falado, confessado e arrependido, o que precisa gerar arrependimento.
talvez uma palavra dita, talvez, Senhor, uma discussão, aonde foi lançada uma palavra, e esta palavra entrou no coração, está criando raízes, está criando bases e fortalezas, de maneira que tem causado muitas dores. Senhor, em nome de Jesus, opera agora no coração desta pessoa, faça com que essa pessoa se perdoe e que ela também perdoe. Ó Deus, em nome de Jesus, passa agora no coração e passa agora em revista a nossa vida. Tire de nós todo sentimento de derrota, tire de nós todo pensamento, Senhor, de derrota, tire de nós todo sentimento de falta de fé, tire de nós, Senhor, tire de nós o fraquejar da fé. Coloque agora, Senhor, o desejo de nós irmos até o Senhor como estamos aqui hoje, e renovar a nossa fé diante do Senhor, e renovar o nosso desejo. Senhor, se há pessoas aqui que precisam tomar atitudes diferentes, Senhor, se há pessoas aqui que já chegou o tempo de sair do marasmo, de sair da mesmice, de sair das desculpas, Senhor, das mesmas desculpas de meses ou até de anos, muda esse quadro hoje, muda este quadro agora. É tempo de abrir a porta, é tempo de andar por um caminho novo, o caminho da palavra do Senhor. Meu Deus, entra agora com a providência, dá vigor a este homem, a esta mulher, a tomar uma decisão. Senhor, em nome de Jesus, se há pessoas aqui passando por uma tempestade e ainda não entendeu, acha que é isso ou que é aquilo, e muitas vezes ele não tem percebido que o Senhor é que está tratando com o caráter dele, está tratando com a santidade, está tratando com a obediência, está tratando com a vida cristã, está tratando com a vida como de um homem ou de mulher, de uma sociedade como esta, que precisa de homens e mulheres tratados pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, isso não é num deserto que o Senhor prepara um povo para a salvação, é na caverna que o Senhor prepara grandes profetas. Senhor, é na tempestade que o Senhor prepara grandes homens para ter grande fé. Acalma agora o coração deste homem e desta mulher, Senhor. Acalma agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de